Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou meu pesquisador errante, e nesse vídeo vamos continuar nossa leitura comentada do livro O Pequeno Príncipe. Dessa vez é o capítulo 15. Então, deixa o like se você está gostando do vídeo e deixa nos comentários a tua opinião, se você está gostando ou não, se você tem uma crítica ou algum elogio para fazer. Isso me deixa muito feliz. Eu gostaria que você ficasse feliz também comentando pra gente conversar um pouco. E se inscreva no canal, porque assim você não perde nenhuma atualização do que eu postar aqui. Tô tentando manter regularidade, né? Pra manter alimentado o canal e talvez quem gosta da minha opinião. Então, é isso. Vamos pro vídeo. Eu espero que vocês gostem bastante dessa análise, porque eu acho que agora é o ponto alto dos planetas, né? Capítulo 15. O sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Bravo! Eis um explorador. Exclamou ele, logo que viu o príncipezinho. O príncipezinho assentou-se na mesa, ofegante. Já viajara tanto. De onde tu vens? Perguntou o velho. Que livro é esse? Perguntou-lhe o príncipezinho. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo. Respondeu o velho. O que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Mas afinal uma verdadeira profissão. E lançou o olhar em torno de si, no planeta do geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? Como hei de saber? Disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como hei de saber? Disse o geógrafo. E as cidades e rios e desertos? Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É claro, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças, e se as lembranças de alguns lhe parecem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofe nos livros de geografia, como um explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o príncipezinho. Porque os bêbados vêm dobrado. Então o geógrafo adotaria duas montanhas, onde há uma só. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faça uma investigação sobre a descoberta. Vai se ver? Não, seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo de súbito se entusiasmou. Mas tu vem de longe, tu és explorador, tu vais me descrever o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto seu caderno, apontou seu lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se, para cobrir a tinta, que o explorador tenha fornecido provas. Então, Interrogou o geógrafo. Ah, onde eu moro, disse o príncipezinho. Não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto. A gente nunca sabe, a gente nunca sabe. repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor, Mas nós não anotamos as flores. disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. Que quer dizer efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros de mais valor. Nunca ficam fora de moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem se reanimar, interrompeu o príncipezinho. Que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo. Para nós, disse o geógrafo, o que interessa é a montanha. Ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera?
repetiu o príncipezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer, ameaçada da próxima desaparição. Minha flor está ameaçada da próxima desaparição? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, disse o príncipezinho, e não tem mais do que 4 espinhos para defender-se do mundo, e eu a deixei sozinha. Foi o seu primeiro movimento de remorso, mas retomou coragem. Que me aconselhas a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra Respondeu-lhe o geógrafo. goza de grande reputação. E o príncipezinho se foi, pensando na flor. Então, como é de costume, vamos primeiramente lembrar que a gente viu no capítulo passado, no caso, capítulo 14, que era a conversa do príncipezinho com o acendedor Lampião. E o príncipezinho falava que ele tinha uma profissão que não fazia muito sentido, mas era útil porque era bonita, certo? Que era acender o lampião, mesmo não tendo ninguém para aproveitar esse lampião. E eu disse que não, por causa que um trabalho tem que ter propósito. Se tivesse uma pessoa ali embaixo lendo, ele teria um trabalho bonito e com muito propósito, ele estaria sendo fiel à pessoa, né? Mas não, ele só é fiel ao regulamento, à aparência que ele tem dele mesmo, de ser obediente, de seguir o regulamento, etc, de ser trabalhador, enfim. E ele ainda tá pensando nele, apesar de que o livro coloca ele como uma pessoa altruísta, né? Pelo menos essa é a minha leitura. Se você discorda, tudo bem, gostaria de ouvir sua opinião. Mas eu vejo dessa forma, certo? E como que, no fim das contas, ele tinha um trabalho que eventualmente não conseguiria mais fazer, certo? Então, agora que a gente terminou a leitura dos 6 planetas, eu gostaria de propor uma leitura diferente sobre essas pessoas, que é a leitura de ocupação, tá? Obviamente, a gente pode fazer mais leituras, por causa que tem esse arquétipo de pessoas que a gente pode enquadrar em separações diferentes, tá? Não necessariamente elas sejam separações conflitantes, tá? Pode existir 2 separações falando de coisas diferentes que ambas estão certas, porque o objeto que elas estão contemplando, ou pelo menos elas estão tentando descrever, é diferente, tá? A física e a química descrevem coisas diferentes sobre o mesmo objeto e ambas estão certas, né? Então, a leitura que eu gostaria de propor aqui é a leitura de ocupação, tá? E eu vou pedir pra você que tá me vendo aí, prestar bastante atenção nas palavras que eu estou utilizando, por causa que eu estou tentando gravar isso várias vezes e realmente eu gostaria de ser bem preciso nas palavras, tá? Então, vamos observar primeiramente a ocupação do rei. O rei, a ocupação dele é liderar. Você pode dizer, mas o rei é inútil, porque ninguém segue ele, porque ele só manda as pessoas e afasta as pessoas, etc. É, mas você entende que ele tá representando as pessoas que mandam, as pessoas que lideram, as pessoas que guiam? Ele fazendo bem ou fazendo mal, ele faz isso. Entende? Ele tá representando as pessoas. Depois, segundo planeta, né? Desses asteroides, pelo menos, é o vaidoso. A ocupação de influenciar as pessoas. Então, ele influencia porque ele é bonito, por causa que ele muda o comportamento delas, etc. Você pode dizer, ah, mas ele faz isso mal também, por causa que ninguém tem volta dele, porque ele afasta as pessoas, etc. Porque ele é chato. É, mas percebe que ele tá ali pra mostrar o tipo de ocupação? Pessoas que influenciam, pessoas que mudam o comportamento das pessoas, seja através das palavras, seja através das ações, entendeu? Pessoas que são bonitas e por isso mudam o comportamento das pessoas, pessoas que são influentes, tipo, elas falam bem, então elas mudam o comportamento das pessoas, etc, né? Daí, depois, a terceira, que talvez seja polêmica que eu vou dizer, por isso que tomem minhas palavras como eu disse elas, tá? Tem o bêbado, que são as pessoas que se ocupam consigo mesmas e com seus prazeres, tá? E eu vou pedir pra vocês não fazerem necessariamente a leitura de que o bêbado é a pessoa desempregada, porque tem muitas pessoas que estão desempregadas e elas não se ocupam consigo mesmas, elas cuidam da casa, elas cuidam de estudos, etc, cuidam das pessoas, né? Elas estão se aperfeiçoando. Aqui, quando eu falo do bêbado em si, leia pessoas que elas não fazem nada pelos outros, elas não produzem nada pelos outros, seja positivamente ou negativamente, e elas só se ocupam com os prazeres próprios delas. Tá? Até me veio na cabeça agora, isso não estava no script, mas tem até aquele livro lá do O Chapéu do Mago, do Ítalo Marcilli, que sinceramente eu acho bom. Eu não acompanho o cara, mas eu gostei. Ou, inclusive, talvez eu compre um livro pra ler de novo. Peguei emprestado aquele livro pra ler. Mas ele descreve essas pessoas especificamente como sudras, pessoas que só vivem pelo prazer, etc. E, enfim, elas podem até ser ricas e tal, herdeiras, enfim, qualquer coisa do gênero. Mas se preocupam consigo mesmo com seus prazeres, né? Essas pessoas eventualmente afundam. Porque não dá pra viver só de prazer, né? É uma vontade utópica. Mas, enfim. Então, esse bêbado, o bêbado, né, representa as pessoas que se ocupam consigo mesmas, com seus prazeres, etc, né?
Já o próximo, que seria o homem de negócios, se eu não estou enganado. Deixa eu só verificar aqui. Isso mesmo, depois do bêbado vem um homem de negócios. E o homem de negócio é a pessoa que se ocupa da administração. Ela não manda propriamente, como o rei manda, que ele é o líder, tipo um líder de time, etc. Mas a pessoa que administra. Ela possui as coisas, ela tira proveito dessas coisas, ela reinveste, ela aloca. Ela, digamos assim, ela manda no que vai ser utilizado, mas ela não manda no sentido de serventia, de obediência. Serventia no sentido de servo mesmo, servo feudal, sabe? Então, ela não tem vassalagem das coisas que ela é dona. Então, tipo assim, um patrão, ele não tem a mesma relação com o trabalhador que um lord tinha com o servo, entende? Independente da tua opinião sobre isso ser positivo ou negativo, enfim, não é o mesmo tipo de relação. Um deles, ele possui uma fidelidade, propriamente com a terra e etc, ali, de proteção, o lord protegia o pessoal que tava no feudo, etc. Enquanto que o patrão ele simplesmente fala, bicho, trabalha aí, eu te dou um dinheiro e é isso, cada um pro seu canto. Entendeu? O patrão não vai lutar uma guerra pelo seu empregado e qualquer coisa do gênero. Esse é a totalidade do ponto. Então, é, não existe um vínculo de liderança ali, como o rei tem com os seus liderados, certo? Ou, no caso, o homem de negócios com as estrelas dele, etc. Então, aqui ele mostra pessoas que decidem como alocar coisas, como que utiliza melhor ideias, como que se utiliza recursos e tal. É a ocupação administrativa. E por fim, agora a gente chega no capítulo anterior, que é no caso o Acendedor de Lampiões, que ele fala sobre a ocupação mais braçal, você utilizar o teu corpo, você utiliza a sua força física. Obviamente, o Acendedor de Lampiões não carrega caixas, etc. Mas ele usa o seu corpo. Ele tá no sol ali, tá andando e tal. E é uma ocupação bem complicada. Então, né, ele é o trabalhador mais braçal. Pessoas que se ocupam de utilizar seu corpo para servir as pessoas. Tá? Não leia isso com duplo sentido, por favor. E agora, no capítulo 15, meu Deus, eu demorei muito a fazer a introdução, de certa forma, mas eu acho que é proveitoso. Sinceramente, eu acho que valeu a pena. No capítulo 15, nós temos a ocupação intelectual, a ocupação de pesquisa, de gerar conhecimento, etc. Também pode ser lida como ocupação religiosa, muitas vezes. Eu acho que é uma leitura bem bacana quando se faz algumas sociedades que, não interprete mal o que eu vou dizer, mas tecnicamente, observando ali a forma de serviço que presta para a comunidade, muitas vezes a função de sacerdote tem um impacto muito semelhante a uma função no acadêmico, inclusive utilizado pelos estados para influenciar pessoas, etc. Obviamente, não é a mesma coisa. A busca científica é diferente da busca religiosa. Elas não são a mesma coisa. Elas não são contrapostas, mas não são a mesma coisa também. São lados diferentes da mesma moeda, que é o estudo da realidade, né? Mas você consegue perceber que essas pessoas elas têm muito mais em comum do que com as outras. Então, se você for analisar pessoas que elas lutam, pessoas que elas comercializam, pessoas que elas só vivem de seus prazeres, pessoas que não fazem nada, pessoas que estudam. O sacerdote tem mais a ver com as pessoas que estudam, entende? É por questão de proximidade. Então, eu gostei de fazer esse adendo. É uma coisa bacana de acrescentar aqui. E o mais interessante é que justamente é essa ocupação que a gente vai estudar agora do geógrafo que mostra o quão triste ela pode ser se ela não for bem aproveitada, sabe? E eu acho que até, inclusive, isso vale muito até para pessoas de religiões, tipo, sacerdotes, etc. Ou pessoas que são, tipo, autoridades religiosas, que é o ponto inteiro da busca científica e da busca por transcendência, que não é exatamente você chegar no último ponto, não é chegar apenas no destino. É sobre o caminho que se faz até o destino também. Isso que é a parte mais bacana. Né? Isso que é o tchan da coisa, sabe? E por que eu digo isso? Porque esse geógrafo aqui, como ele é desenhado para nós nesse capítulo, a gente vê que é uma pessoa que ela tem uma escrivaninha aqui, que ela tem o livro dela, que ela tá pesquisando, até tem uma lupa aqui na mão dela, inclusive. E ela tá com a cara baixa no livro aqui, apesar de isso aqui parece que ela tem uma testa que. Meu Deus, olha aqui minha testa, cara. Minha testa tem, sei lá, 4 dedos. Minha testa é menor do que a dele. Enfim. Ele tá pesquisando ali, tá com a cara nos livros, estudando e tentando criar conhecimento para as pessoas. Mas ao longo do livro a gente percebe que ele não tá aproveitando isso, sabe? Isso não é provavelmente a mesma crítica que eu fiz ao Homem de Negócios,
que ele anotava o número das estrelas ali, né? Vamos dizer que ele sabia a posição das estrelas, por exemplo. Ah, ele contou as estrelas e sabe a posição, daí ele guardou numa gaveta. Ninguém mais aproveitou isso. Enquanto que o geógrafo, a gente consegue perceber ao longo do livro que as pessoas aproveitam isso. Tanto é que ele mostra uma preocupação, porque seria um- uma catástrofe se nos livros de história tivesse duas montanhas, onde só tem uma, na verdade, e tal. Então dá a entender que esse livro não vai ser guardado na estante dele. Esse livro vai ser disponibilizado para as pessoas lerem. Então ele não tem o mesmo problema do homem de negócios, que é simplesmente produzir para si mesmo e etc. Sabe? O problema dele é outro. O problema é que ele não sai explorar, ele não sai aproveitar os pequenos prazeres, os pequenos eh, momentos bacanas que a ocupação dele produz. Porque assim, se você não sabe, cara, o curso de geografia, você sai muito pra campo. Você sai, tipo, no meio do mato, coletar rocha e ver ali como que funciona o relevo, ver plantas, etc, ver hidrografia. Então é muito legal. Você sai andar pra caramba. Assim, pelo menos hoje em dia, né? Então, a parte legal desse geógrafo, assim, a parte divertida, né, a parte mais recreativa, é justamente você andar. Você vê as coisas que você tá notando, você vai no lugar e você vê como é que é o relevo de verdade, você consegue até ter uma ideia melhor pra construir o mapa e etc. Então, essa é a parte bacana. Essa parte divertida, essa parte satisfatória. Eu tava procurando essa palavra, é a palavra satisfatória. Então, isso que é o legal. E ele não faz isso, por causa que esse estudioso, ele é um estudioso de Torre de Marfim. Ele se fecha numa torre, ele diz que a teoria dele tá certa, que é assim que funciona, etc, porque ele pensou que aquilo ali funciona e parece que funciona mesmo, parece que faz sentido, e ele nunca tentou viver na prática. Ele não vê as dificuldades, por exemplo, uma pessoa cria uma teoria de ensino, e a pessoa nunca vê aquela teoria sendo aplicada numa sala de aula. Não vê se ela é boa ou se ela é um fracasso. Se ela ajuda o professor ou se atrapalha, sabe? Ela fica pensando, não, porque tem que funcionar assim, porque daí as pessoas aprendem, etc. E a pessoa, às vezes, não sabe nem o quanto tempo dela demora para só fazer a mobilização daquela teoria. E é a mesma coisa que o geógrafo, ele constrói mapas, mas às vezes ele não percebe que o mapa dele às vezes é exagerado ou muito eufêmico, porque ele não foi lá na prática para ver, para entender o que que aquele mapa precisa, sabe? Então, essa desconexão, faz aqui, essa separação do estudioso com objeto de estudo na realidade prejudica bastante sim o material, sabe? Então, isso deixa bem triste até, sabe? Uma coisa que, por exemplo, uma pessoa que. Não lembro quem falou, mano. Foi um senhor bem de idade falou pra mim. Que, assim, a gente tem um conhecimento que a gente pode falar, tipo, não, por causa que lei e justiça funciona assim, assim, assado. A gente pode discutir filosoficamente, discutir história e tal. Outra coisa é você ver aquele negócio funcionando, por causa que quando você cria um conhecimento tácito, que é sim importante, você aprende mais coisas, sabe? Por exemplo, quando eu explico pra você a cor azul, e eu falo toda a teoria da cor azul pra você, e você não consegue enxergar azul por causa, sei lá, uma doença sua. Você não consegue ver nenhuma parte do espectro de luz azul. Você tem menos conhecimento do que uma pessoa que viu a cor azul. Porque você tá vendo sombras, tá vendo impactos da cor azul no mundo, mas sem ver ela diretamente, enquanto a pessoa tá vendo a cor azul e ela pode tentar entender qual que são, de fato, esses impactos e tal. Então, às vezes o conhecimento tácito é mais importante, sabe? Não que ele seja o todo, mas às vezes é mais importante pra você começar o estudo, até. Então, sabe? Ele não pode ficar só fechado ali, ele tá errado por causa disso. Por isso que ele é meio absurdo. Obviamente, ele não é tão absurdo quanto os outros. Ele é bem centrado. Eu acho que ele é o mais admirável de todos, inclusive. Não por ser necessariamente o estudioso, porque, né, eu sou estudioso também, nesse sentido. Mas porque ele tem um erro que, assim, prejudica o trabalho dele? Prejudica. Mas é um grau de magnitude menor, tá? Tô dando uma passada de pano de leve pra ele, mas é isso. Bom dia. Continuando. Então, ele não aproveita esse caminho, ele só fica lá escrevendo, anotando, e ele não aproveita, ele não vê a beleza, ele não vê o impacto do mundo que as suas teorias geram, né? Então, ele pode até desanimar, sabe? É meio triste isso. E depois ele começa a falar de como que ele valida pra ver se realmente tem uma montanha lá. E aqui já não é mais uma crítica, tá? Ele só tá falando do método científico. E o interessante é que esse método científico aqui, ele fala, não, sobre prova, etc, porque a gente tem que ver e tal. E tem que ter certeza se funciona mesmo, porque a gente tem que ver a moralidade do nosso explorador e tal. E aqui ele fala de uma forma bem cômica
sobre como que você tem que verificar e etc. Por quê? Ele fala, não, porque vai que o cara é um bêbado e tá vendo duas no lugar de uma. Obviamente é uma comédia, é uma piadinha. Mas fala bastante sobre o método científico. Que no caso, você tem que trazer provas, você tem que falar, pô, eu vi um animal assim, assim, assado. E a pessoa que tá ouvindo fala, tá, beleza, então traz a carcaça dele, traz o cadáver pra gente estudar, ou traz uma foto, traz um registro de uma pegada, uma coisa do gênero, uma pena, enfim. Pra gente ver que de fato é verdade, que você não tá mentindo ou que você não tá sendo enganado pelos seus sentidos, né? Inclusive, isso volta numa coisa que eu já falei aqui no canal várias vezes. Eu acho que eu falei pelo menos. Eu acho que eu falei mesmo, enfim. Mas se não for, eu falo de novo. Que é o seguinte: o método científico necessariamente é inferior ao método matemático e filosófico. Ele não consegue produzir verdade. Ah, não, sim, falei sim. Eu falei sim, certeza que falei. Enfim, continuando. De forma geral, é isso, sabe? E aqui tá mostrando o método científico. Eu acho que ficou muito bom, sabe? Isso aqui. Essa forma que ele consegue expressar em forma de piadas. Tipo, realmente, me explique o que método científico como se eu tivesse 6 anos de idade. O autor teve absoluto sucesso nisso. Eu realmente não consigo ver como que alguém poderia explicar melhor. Mas enfim. E até ele fala, inclusive, a importância da permanência da ciência. Fala, não, mas tem coisas ali que, tipo, tá, pode até mudar com o tempo e tal, mas a forma geral permanece, então é útil. Então, tipo assim, tá, é, a teoria de gravidade lá, da gravitação universal do Newton não era verdade universal, tal, mas a gravidade existe. Isso é fato. É inerentemente matéria, então a gente só precisa refinar. Então, ter essa permanência aqui, né? Tá bom, mudou um tanto ali, mas no geral tá. Ganhamos, né? Tá funcionando ainda. Então, tudo bem. É uma boa defesa, inclusive. Mas. Percebe que ela não fala de verdade? Ela fala de coisas que são verdadeiras. Fala de sombras da realidade e tal. Então, o vulcão ser ativo ou inativo, ele mudar ou não, enfim, né? Ele depende mais dessa questão de o que a ciência vai mudando ao longo do tempo, primeiramente com teoria, e segundo, a realidade vai mudando aspectos, então você tem que reatualizar as coisas, né? Obviamente, pode surgir, por exemplo, uma fenda ali em algum lugar por causa de um terremoto, etc, coisa do gênero, surge um rio, enfim, que não é muito comum, mas pode existir, né? Até por questões de, às vezes, predadores somem de uma região e daí os animais começam a comer algumas plantas ali que seguravam o rio, e daí o rio muda de curso, isso já aconteceu bastante em Yellowstone, inclusive. Mas, enfim. Então, tem coisas que são permanentes, tem coisas que são mais efêmeras, né? E ele fala bastante disso. Sabe? É um capítulo bastante voltado pra ciência mesmo. E eu gostei dele por causa disso. Eu realmente adorei esse capítulo, sabe? E daí ele pede ajuda pro explorador ali, que é o Pequeno Príncipe, já que não tem muitas pessoas que vão visitar ele, né? Já que ele só se preocupa muito com os livros. Até, assim, ele não é rude com o Pequeno Príncipe, mas não se importa muito. Ele só quer saber das coisas que vai descrever e tal, né? Então ele não cria aquele senso de reciprocidade e tal, né? Mas uma coisa que eu queria falar, na verdade, não era nem sobre as partes de estudo, apesar de eu gostar bastante. O que eu queria falar mesmo, na verdade, era essa última partezinha que fala sobre as flores. E eu fiquei pensando, eu li o livro antes, né? Eu fiquei pensando um pouquinho antes de fazer o roteiro aqui e tal. Era mais que eu vim regravar aqui, né? E, cara, isso me lembrou uma coisa. E se você jogou RPG, você já deve ter visto. Ou se você tem muitos animais de estimação, já teve. E você chorou muito por causa disso. Que é o descompasso em tempo de vida de algumas espécies. Algumas raças de animais. Então, tipo, pô, você é um ser humano, você vive no máximo 120 anos, o tempo de vida médio, assim, da expectativa de vida, na verdade, né? É 80 e poucos anos agora e tal. Mas, pô, tem animais que, tipo, a expectativa deles é 10 anos, sabe? Eles chegam em, tipo, 15 e falam, meu Deus, isso aqui é um fóssil já, sabe? Tá todo definhando já o coitado do bicho, não sei nem ficar em pé. Então, tipo, pô, a gente vive muito, mas muito mais do que abelhas. Nós vivemos muito mais do que cães. Nós vivemos mais do que gatos, sabe? Dependendo do cachorro, né? Porque se for um poodle, na verdade você é do poodle, porque às vezes o bicho vive mais que você. Mas enfim. Então, é, existe um descompasso tempo de vida, sabe? E pra perspectiva de quem vive mais, as outras coisas são efêmeras. Isso até me lembra um anime muito legal, cara, que é Sou Sono Frieren. Pra quem não sabe, é Frieren e é o caminho para o além. E é muito legal com esse anime, por causa que um dia eu talvez até grave sobre ele, mas ele mostra uma elfa, que basicamente, pelo que eu entendi, os elfos não morrem de causas naturais, tipo de velhice, eles só vivem, é isso. E por isso eles têm meio que um desprezo pelo tempo presente, digamos assim.
eles não ligam, na verdade, não é que eles desprezam, eles só não ligam, é uma falta de cuidado, sabe? Porque assim, uma coisa que eu sempre falo, cara, o fato de eu estar gravando aqui agora impede eu de estar me divertindo com meus amigos, me impede de eu estar estudando outra coisa que eu gosto, me impede de estar com outras pessoas, sabe? Ajudando pessoas, inclusive, ser voluntário em alguma causa. Então, tipo, cada escolha minha, cada alocação da minha força, da minha vida, impede de eu fazer outras coisas agora. E existem certas coisas que eu só poderia fazer agora, sabe? Então, existe um tempo presente e, ao mesmo tempo, um tempo oportuno, sabe? Nesse sentido mais de kairos mesmo. O tempo oportuno, certo? E o que esse anime fala, cara, é que, tipo assim, pô, pra uma pessoa que, tipo, 1000 anos é, tipo, daqui a pouco, como é que você, como é que você dá valor pra um ano, tipo, entendeu? Às vezes, você deixa passar as coisas. Por exemplo, uma criatura que vive, tipo assim, a expectativa de vida dela, ou a média de vida dela é, tipo, 10 mil anos. Como é que você quer que ela valorize um dia? Se ela tem tanto assim, sabe? Se ela vive tanto, por que ela deveria ocupar agora o tempo presente? Se ela não entende que cada tempo é único, cada oportunidade de mudança é um tempo favorável para cada coisa, essa pessoa nunca vai valorizar. E justamente isso que mostra a Frieren, ela amadurecendo dessa forma, entendendo os tempos oportunos, porque ela. Isso aqui é o primeiro episódio, então não é nem spoiler, dane-se. Então, ela vê o amigo dela morrer de velhice, e ela continua jovem, continua de boa, estudando ali, e, tipo, ela saiu. Tipo, ela conheceu, tipo, ele, sei lá, tinha 35, e daí voltou quando ele tinha 95, quando ele morreu. Não, um pouco antes de morrer, depois o cara morreu um tempo depois. E, nossa, eu não consegui aproveitar nada, praticamente. Eu acho que era a cidade, sei lá. Mas, enfim, é, números meramente ilustrativos, tá? É como se passasse o cometa Harley, entendeu? Duas passagens do cometa Harley. Enquanto nós vemos, tipo, duas no máximo, ela vê, tipo, ah, tá, de novo. É tipo isso. E pô, como que é a perspectiva de um ser vivo que olha as coisas como efêmeras? E daí a gente pensa, pô, mas eu sou um ser vivo que as outras coisas são efêmeras pra mim. Tipo, eu tô passando aqui na rua, por exemplo, e eu vejo um cogumelo nascendo. Daí eu falo, nossa, um cogumelo, que bonitinho, um cogumelo branco. E daí eu passo 2 dias depois e pergunto pra alguém ali, ah, mas não tinha um cogumelo aqui? Eu passei esses dias aqui, tinha um cogumelo. Não tinha um cogumelo? Tô louco? Só fala, não, 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 tinha um cogumelo de fato. Mas o cogumelo se foi. Você esperava o quê? Que ele ficasse aí pra sempre? É tipo essa perspectiva que os elfos teriam da gente. Tipo, não tinha um humano que cuidava aqui, ele era dono dessa taverna aqui e tal, o nome dele era tal. Fala, ah, sim, ele é tipo meu avô. Cara, quão ridículo isso é, sabe? E tipo, imagine por um momento se, sei lá, abelhas e tal fossem seres sencientes, seres que falassem com a gente. Tipo, cara, você faz amizade com uma abelha, e daí você, tipo, semana que vem você volta e você vai ver, pô, a abelha morreu. Fala, nossa, quem matou ela? Fala, não, não, ela morreu de causas naturais. Tipo, mano, assim, de fato, coisas são efêmeras. E a gente tem que aproveitar cada tempo presente. E é por isso que o Pequeno Príncipe sai com um puta, mas um baita de um peso na consciência, porque a flor dele é efêmera. Por causa que ele tá deixando aproveitar o tempo presente porque ele tá fugindo. Obviamente, a flor foi uma babaca com ele. Eu não gosto daquela rosa. Mas vamos lá, ele ama aquela rosa. Então, ele quer voltar pra ela. Ele sente essa vontade, mas ele se sente machucado, sabe? Não fisicamente pelos espinhos dela, mas pelas formas como ela machuca ele, na forma de tratar, sabe? Então, ele sente esse peso da responsabilidade. Ele sente o que significa esse tempo oportuno. E que ele tá perdendo isso, sabe? Ele podia ter lidado de outro jeito, tal, tentar amadurecer um pouco, tentar ter paciência, tentar ser caridoso, suportar os defeitos dela enquanto ela suporta os dele, tal, né? Porque ninguém é perfeito também, no fim das contas. Mas tentar melhorar a pessoa, né? Se a pessoa quisesse melhorar também. Mas ele sente esse peso. O peso de você olhar e falar, putz, bicho, talvez eu volte e ela não esteja mais lá. Porque ela é bem efêmera, muito mais efêmera do que eu. Ela vai acabar desaparecendo daqui a pouco, sabe? E é isso que eu gosto, cara. Assim, na minha humilde opinião, talvez eu grave negócio Soul Soro Free. Mas, mano, na minha opinião, o que faz Free ser genial é que ele trata essa questão do peso da vida, o peso de cada ação sua. Como que, mesmo que se vivesse eternamente,
mesmo que você não morresse por tanto tempo de vida, só morresse se te matassem, de fato, com um tiro, etc, enfim, cara, você deveria aproveitar. Cada tempo é único. Cada momento seu, cada forma de você pensar naquele instante é única, sabe? E é isso que o seu pequeno príncipe tá aprendendo agora, ele tá sentindo esse peso. E eu espero que você tenha sentido esse peso. Porque se você não notou isso ainda, eu quase desenhando aqui pra você, isso realmente me preocupa, sabe? Mas é isso, esse vídeo deve ter ficado enorme, eu fiz um monte de corte, então eu acho que ele deve ter passado de 50 minutos, enfim. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários. Deixa o like ou dislike se você gostou ou não gostou. Eu quero realmente saber a opinião de vocês. Não importa receber dislike, desde que realmente eu entendo, porque se eu não tô gostando, se só der dislike e ficar por isso mesmo, como é que eu vou melhorar? É isso. Enfim. Se inscreva no canal para você não perder nenhuma atualização. E é isso. Não se esqueçam das coisas mais essenciais, das coisas periféricas. Existem coisas que são efêmeras, que vão passar, coisas que vão permanecer, por causa da nossa história. A história permanece enquanto as pessoas lembram da gente. E lembre-se, eu sou apenas um Hunting. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.